Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar dessa gatinha, que era a Kiwi, né? Porque ela é muito fofa, bonitinha. Então, foi assim. Eu estava no Japão há uns 7 anos atrás e eu trabalhava numa fábrica que aí ficava um monte de gatinho de rua na fábrica. E a Kiwi era uma delas, né? Aí eu comecei a ficar com dó e todo dia levava água e comidinha para eles. E eu trabalhava na parte da noite, né? E aí eu deixava o potinho de água e comida para ela e entrava para a fábrica para trabalhar. Aí quando eu saía de manhã, ela também já sabia que eu ia dar comida. Ela era a única que vinha, sabe? Os outros não vinham não, mas ela vinha. Então, nesse processo, ela começou a escutar o barulho do meu carro. Quando ela escutava, ela já vinha correndo. Aí ficou nessa. Aí no dia da folga, eu levava ela para casa e ela passava a folga comigo em casa, né? E aí a gente foi fazendo assim. Só que aí lá na fábrica, como era uma fábrica alimentícia, não podia ter... Eles não queriam os bichos lá no estacionamento. Então, eu fui até mandada embora por conta da gata. Porque eles falaram assim que eu não podia alimentar a gata. Eu falei, eu não vou deixar de alimentar a gata. Enfim, perdi o emprego, mas não perdi a gata. Catei a gata, enfiei no carro e levei embora para casa. Aí a gente castrou, fez todo o processo, né? Só que na castração fizeram os exames, todos os exames que costumam ser feitos. Aí descobriu que ela tinha felve. Felve é uma doença felina, que no caso seria como uma AIDS felina. Então, o veterinário mesmo falou assim que a probabilidade dela viver seria assim, no máximo uns 3 anos, né? E normalmente os gatos que têm felve ou FIV têm essa preocupação. Mas ela tomava um medicamento lá, que ela começou a tomar lá, aqui no Brasil também continuou. Mas enfim, gente, eu resgatei essa gata no Japão, trouxe ela de lá. Pensa que minhas filhas ficaram doidas. Mãe do céu, eu não acredito que você tá fazendo isso, mãe. Você vai pro outro lado do mundo, catar bicho na rua. Eu falei, ai gente, mas não consigo, é muito linda. E realmente, gente, é a gata mais boazinha que eu já vi na minha vida. Ela era muito boazinha. E eu levava ela toda semana no veterinário, porque como ela tinha felve, aí lá tinha que ficar tomando uma injeçãozinha de interferon, né? Aqui no Brasil ainda consigo comprar interferon pela internet e continuo dando para todos eles. Porque inclusive o shoyu também tem FIV, que também seria como se fosse uma leucemia felina, né? Ou ao contrário, felve é leucemia felina e FIV é AIDS felina, bom, enfim. E olha o show aí. Então, a gente continuou o tratamento, tudo, porém, não sei o que aconteceu, que a Kiwi foi ficando mal, parou de comer, aí lá vai eu correr com essa gata. Aí fez um monte de exame, foi quando descobriu que ela estava com câncer no nariz, né? Então, esse câncer foi evoluindo e por fim ela não resistiu, né? Aí ela foi embora. Mas foi uma experiência assim para mim inigualável também, né? Porque, gente, ela veio do outro lado do mundo. Mas ela conseguiu ter uma vidinha muito boa, foi amada demais, chegou aqui no Brasil, teve um monte de irmãos,
e gostava de andar pela chácara, teve uma vida boa. Só que como ela já veio com esse problema, né? Então, mas mesmo assim ela ainda viveu 4 anos comigo. Porque ela devia ter uns 3 anos quando eu resgatei. Então ela viveu até que bem, né? Mais do que a expectativa que o veterinário tinha me dado. Mas é isso, sabe? Quando a gente gosta é fogo, né, gente? Misericórdia. Trouxe a gata do outro lado. Mas é isso. Mas conseguimos dar uma vidinha decente para ela, uma vidinha boa. E por fim, né, teve que eutanasiar, porque ela já estava sofrendo demais, porque esse câncer começou a inchar, como ela era no nariz, ela começou a ficar toda deformadinha. Não, foi muito sofrido, sabe? Muito sofrido. Mas enfim, é mais uma história de mais um dos bichos aqui de casa que passou aqui por nós, né? Então é isso, gente. Obrigada, um vídeo curtinho, eu sei, mas a história é bonita, né? Espero que vocês gostem dessas minhas histórias. Se possível, comenta alguma coisa, por favor. Dá like, compartilha aquela coisa toda, né? De YouTube, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo, uma boa semana e até semana que vem. Beijo grande.